Pronto. Estão me ouvindo? Sim, Sim, Ah, que bom, que bom, que bom. Ei, Mariana. ei, tudo jóia? Oi, já e você? Eu também. Então, tá bom. Tô vendo aqui o povo tá entrando. Deixa eu falar com vocês, até para não deixá-los ansiosos. Só vou finalizar esse estudo clínico aqui, que já estamos acabando. Eu já vou falar sobre a oficial 1, tá bom? Para vocês poderem ficar tranquilos. Não esqueci, não. Eu já estou aqui, inclusive, com um papel em mãos para poder explicar a vocês bonitinho, tá certo? Vamos só finalizar aqui para a gente não deixar essa pendência de estudo clínico, mas para a gente poder trabalhar e eu vou falar da oficial, tá bom? É bom que ainda tem gente que, ó, que foi e ainda não retornou do intervalo. Então, olhem, gente, só para a gente dar continuidade, finalizar esse nosso assunto aqui, né? Como eu falei com vocês, até nós estávamos justamente trabalhando com esses sinais, principais sinais e sintomas. E só uma coisa, gente, que às vezes é muito comum o aluno perguntar: sinais e sintomas são as manifestações clínicas, tá? Na hora que eu falo, qual que são os sinais e sintomas? Igual aqui no caso, né? Foi a dor abdominal, a cólica, a diarreia, a perda de peso, né? Quais são os sinais e sintomas da gripe? Igual a gente está ouvindo aí, da Covid. Tosse, dificuldade respiratória, congestão nasal, dor no corpo, dor na garganta. Eu falo isso porque, como isso em casos clínicos é muito comum a gente fazer esse tipo de pergunta, né? E às vezes o aluno pergunta. Assim, mas o que está perguntando? São essas manifestações clínicas, tá bom? Na hora que fala que o indivíduo é assintomático, significa que é um indivíduo que não apresenta sintomas, ou seja, ele não tem queixa clínica, tá? Enfim. Pergunta aqui no conjunto como explicar a perda de peso do paciente relatado no caso clínico. Até se a gente recordar, eu comentei, deixa eu pegar aqui meu pointer. Eu comentei com vocês, né, até pela pergunta do Pedro também. É muito comum nesses casos ter perda de peso. Uma, porque queixa de prejuízos, né? Aqui no caso, se a gente observar, ele tem queixas inclusive de diarreia, ele tem queixas de dores, consequentemente ele também passa a alimentar-se não de uma maneira às vezes tão adequada, embora ele até falou que o aporte calórico foi normal, né? Mas aqui no conjunto, a característica da diarreia, elas já me subentende o seguinte: olha, ele possa até estar alimentando-se relativamente normal, mas a diarreia me faz eu ter perda de líquido e faz com que o trânsito intestinal seja mais rápido. Então, acaba que a pessoa tem um menor aproveitamento do que ela faz de ingesta, tá? Então, é muito tendencioso. Então, esse conjunto aqui, e normalmente também é muito comum que, diante de queixas clínicas nesse sentido, o indivíduo também começa a ter uma menor ingesta dos alimentos, tá? O que é muito sugestivo e colabora muito para a perda do peso, tá? E aqui, de uma maneira geral, até mesmo só para a gente ter uma noção, né? O tratamento preconizado, ele é muito variável, porque, inclusive, o indivíduo com doença de Crohn é uma doença que não tem cura. O organismo, ele responde nesse sentido autoimune, então o indivíduo não tem cura. O que vai fazer o tratamento, e ele é variado, por quê? Tem pessoas que são diagnosticadas com doença de Crohn e tem queixa relativamente leve. Tem indivíduos que às vezes já possam ser diagnosticados numa fase mais adiantada do processo, então as queixas clínicas são mais intensas. Então, eles, de uma maneira geral, os médicos vão avaliar e vão realizar os tratamentos muito de acordo com a fase que aquele paciente está apresentando.
Para vocês terem uma ideia, quando o doente, o paciente é diagnosticado e está na fase mais recente da doença de Crohn, às vezes ele nem tem medicação nenhuma, só se faz um acompanhamento, às vezes tenta, né, evitar determinados alimentos que possam irritar ainda mais o intestino, enfim, existem situações mais agravadas que eles possam administrar imunossupressores, né? Imunossupressor, ele diminui a resposta imunológica do indivíduo. Como ela é uma autoimune, na hora que ele diminui a resposta imune, às vezes também tende a dar uma equilibrada e uma melhorada no quadro clínico dele. O ruim é que baixa imunológica te pressupõe também outras doenças. Então, por isso que não tem um protocolo padrão, por isso que precisa ser avaliado pelo gastroenterologista, né? Para verificar quais que são os prós e contras do que se vai ser feito naquela circunstância para aquele paciente específico, tá? O fato é que não tem cura, o que é importante é que dê ao paciente uma melhora do quadro, né? Diminuir as queixas clínicas, que isso que é fundamental para qualquer indivíduo, para que ele se sinta relativamente bem, realizando suas atividades da melhor maneira possível, né? Que o que é mais importante para todos nós é que no nosso dia a dia a gente possa vir a ter forças para dar conta do nosso batente, né? Porque a nossa vida, a nossa correria e tudo é tudo muito intenso. Então, a gente precisa de minimizar as queixas clínicas desse paciente para que ele possa ter qualidade de vida, tá? Bem, como eu falei com vocês, eu até quis apresentar para vocês um estudo de caso clínico, até porque nós também, e aí eu vou entrar aqui, eu vou dar para vocês um caso clínico como atividade oficial 1, tá bom? É o seguinte, olhem só. A Oficial 1, eles nos deixaram a oportunidade de avaliar qual a melhor maneira de fazer para que nós pudéssemos, né, avaliar vocês o acompanhamento da matéria e ao mesmo tempo, né, com aquele cuidado de que nem todo mundo às vezes tem ali aquela oportunidade de, por exemplo, se eu der uma atividade naquele momento online, nem todos vocês às vezes possam, às vezes, conseguir acessar aquela atividade naquele momento. Tem pessoas que a gente sabe que às vezes já tem dificuldade, né, no dia a dia em relação a isso. Então, o que eu achei? Como eles deixaram o professor, à vontade para poder verificar qual que é a melhor maneira que ele acha de poder avaliar um pouco, né, a matéria, o andamento nesse momento, eu vou dar, né, eu vou falar isso para cada matéria ao longo da semana. Mas só para adiantar a vocês, eu vou dar sempre um trabalho pertinente à matéria, tá bom? Por quê? Eu acho que aí você tem a oportunidade de poder fazer sem, assim, com mais tempo, né? Do que se eu desse uma prova online para vocês. Nem todos, às vezes, iriam conseguir. Para mim é muito difícil avaliar isso. Quem é que realmente consegue, quem é que não consegue, né? Então, eu me preocupo muito que vocês possam, na verdade, aprender. Tá? Como eu até falei com a Mariana hoje de manhã, eu falei assim, ó, Mariana, pode tranquilizar que eu quero que os meninos venham aprender, tenham acréscimo, né? E que não venham ser penalizados de forma alguma por qualquer circunstância, que ninguém tem culpa, mas que também eu não quero colocar estresse e nem prejudicar, porque às vezes eu, ao invés de ajudar no aprendizado, eu poderia até prejudicá-los, tá bom? Que vocês possam fazer a atividade assim com mais leveza. Eu peço a vocês, só para vocês terem uma ideia, até que eu peguei aqui, ó, que é o seguinte: a atividade, ela vai ser, as oficiais, elas vão ser aplicadas no período institucional, que é do dia 22 de abril até o dia 28, né? Essa nossa disciplina é uma disciplina de segunda-feira.
Então, a segunda-feira que entra dentro dessa data é o dia 27 de abril. Então, o que eu vou combinar com vocês? Eu vou até ler aqui o que eu vou mandar em termos de instrução, tá bom? Olhem só. A oficial 1 será um trabalho o qual deverá ser realizado de forma individual e manuscrita. A atividade vai ser postada no respectivo dia, ou seja, nessa nossa disciplina de hoje, vai ser postada no dia 27 de abril, que é uma segunda-feira. Pela manhã, vou colocar essa atividade lá no AVA, no tópico da unidade 2, seção 4, pós-aula, e também vou enviar aos representantes de turma, tá? Via WhatsApp. Ou seja, eu preciso sempre postar no AVA, gente, porque ali é o registro. Às vezes posso ter aluno que não necessariamente acompanha o WhatsApp. É bom que eu também tenho ali registrado que eu dei atividade, mas eu também vou enviar para a Mariana, tá? Via WhatsApp na manhã desse dia, para que todos possam ter acesso, tá? Porque às vezes tem gente que tem dificuldade de acesso ao AVA, às vezes vai tentar e não vai conseguir naquele momento. Então a gente vai fazer de tal forma para minimizar, para que todos possam ter acesso, tá bom? No dia, ou seja, no dia da aplicação da atividade, na segunda-feira do dia 27, eu estarei disponível, ou seja, esse nosso horário de aula, no dia 27, eu estarei, não vou dar nada de diferente. O que eu vou fazer? Estarei aqui disponível para vocês, para tirar dúvidas a respeito da atividade que eu mandei pela manhã. Ou seja, vou encaminhar. Tem gente que inclusive, já possa estar com a atividade pronta, não tem problema. Mas por quê? Se você viu, teve dúvida em alguma coisa que eu te perguntei, que ali no caso clínico tem alguma dificuldade, nós teremos a oportunidade de, nesse dia, no horário da aula, eu estarei aqui, o horário inteiro vai ser destinado a vocês. Nem todo mundo vai ter dúvida, mas se alguém tiver, o importante é que, como eu falei com vocês, eu quero que vocês aprendam, tá bom? Então, eu estarei disponível para tirar dúvidas de vocês. E a entrega da atividade, vou fazer o seguinte: eu vou dar a vocês 2 dias depois da data, né? Ou seja, a data de aplicação é a nossa segunda-feira, dia 27. É quando eu disponibilizo para vocês a atividade. Na segunda-feira à noite, eu tiro qualquer dúvida que porventura vocês já tenham tido, tá? E vocês vão ter até a quarta-feira, dia 29, para me enviar no meu e-mail. Tá? E aí eu peço a vocês, por favor, que não deixem de me enviar na data, porque a gente tem prazo para lançamento de nota, né? E eu vou fazer, porque isso que eu acabei de falar para vocês aqui vai ser mais ou menos, vai ser o esquema que eu vou adotar para todas as minhas disciplinas. Então, por exemplo, vocês das minhas disciplinas de quarta e sexta vão ter, obviamente, atividades diferentes, mas obedecendo-se o mesmo critério de 2 dias depois me entregar, tá? Porque a gente precisa de aplicar e eu preciso de lançar a nota de vocês também, tá bom? Vou fazer atividade, elas não estão exageradas em termos de tamanho, justamente para que vocês possam fazer bem, fazer com tranquilidade, que vocês possam aprender, tá? E eu acho, enfim, eu acho que essa é uma maneira boa para me poder avaliar, né? Mas ao mesmo tempo para que vocês possam crescer com a atividade, que ela não seja punitiva. Queria ouvir o que vocês acharam da proposta. Na minha opinião, tá ótimo. Ok, Pedro. Eu também gostei muito. Obrigada, Professor. Débora. Diga, Eu pode amei. falar. Opa. Para mim tá bom. Tá. Luciene, Oi, no caso, Oi, no tá caso, ótimo. essas atividades,
do conteúdo, de todo o conteúdo que já foi dado Ô, até o momento? Alessandra, eu vou te ser sincero, o caso clínico é um caso clínico específico. Inclusive, Entendi. ele se refere mais a essa última matéria, tá bom? Ah, E eu vou trabalhar com certo. vocês, e eu vou trabalhar com vocês aqui, inclusive com perguntas e tudo, para que eu possa, que eu quero mais que vocês tenham aprendizado, que eu possa garantir esse aprendizado para vocês, do que querer sair assim, perguntando cada linhazinha que eu dei, porque eu acho que isso, né, nesse momento, talvez não seja tão oportuno, tá bom? Diga quem aqui queria me perguntar alguma coisa. Eu. Diga, Larissa. Vai ser feito no caderno mesmo ou é para fazer separadamente? Que depois você vai recolher, convocar, como que vai ser? Não, Larissa, o que a gente vai combinar? Vocês podem fazer no próprio caderno, tá? Porque mesmo que depois eu possa chegar e verificar no caderno de vocês, tá bom? Não precisa fazer separado, não. Eu até prefiro que seja no seu caderno. E aí você sempre coloca o seu nome, né? Eu até faço observação aqui na folha, da mesma forma que eu falei anteriormente. Ao enviar o e-mail para entrega da atividade, sempre me informar nome completo, o nome da disciplina, o curso e período, né? Por quê? Por exemplo, eu ministro disciplinas para os meninos das ciências biológicas. Então, na hora que eu falo assim, você fala assim, mas é lógico que ela vai saber que eu sou da físio. Mas na hora que eu já abro o seu e-mail, é aquilo que eu acho que eu já comentei com vocês. Eu já sabendo do curso, já sabendo do turno, da disciplina, eu já pego aqui a minha planilha referente à turma de vocês, tá? Isso ajuda demais, porque na verdade eu vou adotar esse mesmo esquema para todos os meus alunos e todas as minhas disciplinas, tá? Então eu só peço vocês para que não deixem de me dar essas informações, inclusive citar se é manhã ou noite, tá? Porque isso ajuda demais. E aí eu só queria pedir a vocês, então voltando à sua pergunta, Larissa, pode ser no próprio caderno. Vocês vão tirar foto, né? Podem fazer, eu acho que tirar foto talvez seja mais prático para vocês. Eu só peço na hora de tirar foto, veja se dá para ver direitinho, se está legível, se está pegando a sua atividade toda, né? Se está completo. Porque na hora que a gente recebe, às vezes tem aluno que manda incompleto, enfim. E aí, logicamente, a gente avalia de acordo com o que o aluno enviou, tá? Então, por favor, caprichem aí no sentido de letra legível, se a foto contempla tudo ele bonitinho, mas pode ser no próprio caderno. Inclusive, isso eu acho interessante, Larissa, porque vocês conseguem depois ter todo o respaldo de tudo que vocês fizeram e serve não só para agora, mas para o futuro também. Tá bom? Então, tá, joia, obrigada. De nada, Larissa. Mais alguma pergunta, gente? Não? Tá? Ficou claro? Eu acho que ficou bem claro. Eu acho que ficou bem claro, bem explicadinho. Tá, na minha opinião, tá legal para todo mundo. E uma coisa, Pedro, porque eu quis fazer, eu pensei numa situação para tentar minimizar estresse para vocês, tá? Que vocês possam realizar atividade, inclusive dando um tempo, né? Mas acontece que eu tenho que aplicar nesse período, tá? Eu tenho escolha, mas eu preciso de aplicar nesse período e o período para lançamento também eu tenho que obedecer. Então, eu só peço a vocês esse cuidado de não deixar a atividade acumular, porque eu, na verdade, eu estou pensando muito em vocês. Que vocês possam fazer uma atividade que seja avaliativa, sim, mas que dê oportunidade a vocês, a todos vocês. A gente tem aqui aluno que entrou, às vezes, uma fase mais tardia, tem gente que está desde o início, né? Então, assim, que todos vocês possam ter oportunidade de estudar, porque a atividade vai ser mais um momento de vocês de estudo, e que não venha a ser punitiva, né? E para minimizar estresse.
inclusive com esse momento que eu vou destinar nessas datas, como eu falei com vocês, para tirar dúvida. Então, você pegou a atividade, teve maior dificuldade, né? O que ela espera com essa pergunta? Ou, de repente, estou na dúvida, enfim, para que a gente possa crescer e que vocês possam ser avaliados crescendo e não passando, né? Perrengue ou tendo dificuldades, enfim, para que vocês possam... Oi, diga, Adilson. Interromper. Pode falar. Na unidade 3, lá no AVA, o que eu estava fazendo, eu vi que tem umas atividades a serem feitas. Só tirando uma dúvida, essas atividades é para fazer e te enviar também? Boa, Adilson. Deixa eu te falar. Então, a unidade 3 já está disponível para vocês visualizar, né? Está disponível. Aí tem pedindo fazer resumo e umas atividades. Aí eu só salvei e... Então, espera só um pouquinho, Adilson. Pode... Coloca uma paz no seu coração aí. Espera aí. É o seguinte, da mesma forma que foram as unidades 1 e 2... como eu falei com vocês, a matéria já está toda postada, desde o iniciozinho. Então, agora já está disponível para vocês. Não assusta, não, tá? Vamos fazer o seguinte, porque da mesma forma que eu fiz para vocês agora, nessa primeira etapa, lembram que eu coloquei aquele quadro de distribuição de pontos da primeira etapa? E o que era para fazer, o que era para entregar, a data e o valor? Eu vou fazer da mesma forma agora para a segunda unidade, para a segunda etapa, tá? Então, vamos fazer o seguinte, vamos agora, vocês se preocupem de uma maneira específica com essa atividade que eu vou mandar para vocês. Podem ir para ganhar tempo, vocês podem até fazer as atividades de diagnóstico, aquelas que são institucionais, podem fazer, porque essas são obrigatórias e vocês têm que fazer, né? Mas aquelas que eu adicionei, fazer resumo, fazer até mesmo estudo dirigido, enfim, que eu já coloquei lá, deixe um pouquinho, por quê? Primeiro que é uma matéria que a gente ainda vai estudar. Segundo, que eu vou verificar dentro daquilo dali que eu postei, o que vai ser ter o valor de ponto, tá? Então, eu ainda não lancei, porque a gente está finalizando essa primeira etapa e para não passar ansiedade para vocês. Então, tão logo a gente finaliza essa oficial 1, já vou deixar lá postadinho para vocês, vai ser a semelhança do que a gente fez nessa primeira etapa. Provavelmente estudo dirigido de 2, né, lá, mas eu vou escolher direitinho, tá bom? Então, podem ficar sossegados. Professor. Diga. De nada. Diga, Leone. Boa noite. Boa noite, Leone. Aqui, eu tô com uma dúvida em questão do desafio nota máxima. Você falou que era para ter mandado a foto da atividade toda segunda-feira, quando lançar o desafio, assim que fazer, para te mandar ou não? A questão é o seguinte, Leone, é fundamental que vocês façam. Não precisa ser na segunda, não. Tá? Vocês, ao longo da semana, encontrou um tempinho, fez o desafio nota máxima, aí pode fazer e pode me enviar, tá bom? E como ela é semanal, de preferência, só para você não deixar de fazer, tá? Para ir acompanhando. É porque o desafio nota máxima, se você deixar de fazer, você realmente deixou de fazer. Não tem oportunidade, ele não fica aberto, tá bom? Tá, beleza. Então, obrigado. É só para não deixar de fazer. Tá? E aí pode me mandar o print, mas não precisa ser na segunda-feira, não. Ao longo da semana, na hora que der um tempinho de fazer, é só importante que vocês não deixem de fazer essa atividade, porque ela tem um valor de ponto, eles também acompanham, é institucional, e podem me mandando ao longo da semana, tá bom? Tá, obrigado. Professor. De nada. Diga, Angélica. É porque eu peguei um pedacinho da parte dessa explicação das atividades aí. Certo. E sobre a prova, assim, que a gente tinha que fazer em sala de aula, como não está tendo, vai valer essas atividades vai valer como a prova? Olha só, Angélica, você chegou agora, Angélica? Não, no segundo horário foi.
É porque é o seguinte, porque eu falei, porque eu já falei, a atividade oficial 1, ela vai ser um trabalho, na verdade vai ser um estudo de caso clínico que eu vou encaminhar para vocês, tá bom? Então, vai ser uma atividade que eu vou postar a nossa data, diante do o cronograma institucional, vai ser na segunda-feira, dia 27. Tá bom? Tá bom. Tá? Aí ela vai valer como a pontuação da prova, né? Exatamente. Tá bom? Tá bom. Tá? E isso na verdade, para vocês, para a gente reforçar o conceito, para vocês, na verdade, fazerem, né, uma atividade que venha somar para a gente, e, enfim, e vocês serem avaliados. E, na verdade, é mais continuidade dos estudos do que necessariamente. Não quero punir ninguém, não. Quero que todos vocês possam aprender e somar junto à matéria. Que bom. Tá bom. Mais alguém? Mais alguém? Professora, boa noite. Boa noite, Matheus. Aqui, a senhora ainda vai postar lá no portal segunda pela manhã ou já está lá e é para entregar até quarta-feira? Olha só, gente, vou postar na segunda. Gente, eu vou postar, viu, Matheus? Na segunda-feira, dia 27 de abril. Ah, sim. Certo? Porque é uma atividade que tem que ser dada no período institucional, ou seja, do dia 22 até o dia 28. Isso significa o seguinte: 22 é uma quarta-feira, vai ser as disciplinas à quarta-feira. E assim sucessivamente, ou seja, nesse período, o que vai cair uma segunda-feira é segunda-feira, dia 27. Então, eu vou postar de manhã, tanto no AVA, como vou encaminhar para a Mariana, tá? Para ela fazer a gentileza de disparar. Ou seja, sempre pensando naqueles que, porventura, às vezes possam ter algum tipo de dificuldade de acesso também naquele momento do AVA. Porque eu quero que todos façam e que não tenha dificuldade nenhuma de realizar a atividade, tá bom? Precisa ser nesse período, porque é o período de aplicação da oficial 1. Eu escolhi trabalho, mas, por exemplo, eu poderia dar uma prova para vocês na hora da aula e vocês fazerem ali online. Mas aí eu teria, às vezes, essa dificuldade de controlar quem é que realmente tem acesso, tem gente que tem dificuldade, né? Enfim, aí como muito difícil saber a particularidade de cada um e às vezes essa dificuldade, como que eu vou agir com um e vou agir diferente com o outro, que eu acho que essa característica do trabalho me dá a todos, né, uma oportunidade única. E aí por isso que eu optei por essa situação, né? Já que eu poderia optar, eu achei que assim eu consigo ser democrática com todos e não agindo, não avaliando de uma maneira diferenciada um aluno e às vezes diferente de outro. Então é por isso que eu optei por esse sentido. Entendi, obrigado. Professora. Diga, Angélica, de nada, Matheus. Diga, Angélica. Então, cada matéria você vai dar uma atividade como se fosse uma prova, né? Tipo, exatamente, Angélica. Segunda-feira é terça é outro e quarta é outro. Segunda, quarta e sexta, tá bom? Isso. Vai ser, exatamente, vão ser atividades diferentes, cada uma referente a uma disciplina, né? Aí você vai mas com o mesmo certo, né? Exatamente. Tá? Por exemplo, eu não posso dar para vocês atividade agora. Tem que ser aplicada nesse período, tá? Que é o período de aplicação da oficial 1. Mas cada disciplina, mas é aquilo que eu falei com vocês. Eu não estou colocando necessariamente atividades muito extensas, não, tá? Ela não tá, ela está assim. Mas é de aprendizagem, né? Mas que façam bem feito, que eu quero que vocês façam bem feito, tá bom? Ok, tá bom. A Alessandra quer perguntar alguma coisa? Porque piscou aqui, eu não... Ok? Mais alguém, gente, tem alguma dúvida? Tá claro? Essa é a primeira atividade avaliativa? É o seguinte, porque existe, né,
a nossa distribuição de pontos a primeira etapa são 1.000 pontos de parcial 1 e 1.000 pontos de oficial 1. Inclusive, tá, gente? Já que eu falei de parcial, deixa eu comentar com vocês. Eu sei que algumas alterações de nota que eu solicitei, que inclusive aqui, primeiro período, tem várias alterações, né? Eu solicitei, porque ela só aparece para vocês a partir do momento que existe um deferimento, ou seja, um aceite. Pelo menos até hoje à tarde eu acompanhei, ainda não tinha esse deferimento, mas não se preocupem, eu também estou acompanhando aqui, vai aparecer para vocês, tá bom? Porque eu sei que também, na hora que a gente fala disso, dá uma expectativa, às vezes em vários, professora, ainda não apareceu, eu estou preocupada, não precisem, tá? Eu solicitei a alteração, vai aparecer para vocês. E eu também estou acompanhando, tá bom? Então, não podem ficar sossegados que vai aparecer essa nota alterada para vocês. E uma coisa, então são 1.000 pontos de parcial, que são aquelas atividades que vocês fizeram e me encaminharam, e 1.000 pontos da oficial 1, tá? Que, por exemplo, se fosse via tradicional, no dia da prova, eu estaria lá presencialmente, aplicando ali, era uma prova. Vocês iam marcar, me entregar e eu ia corrigir e lançar, tá? Como a gente está nessa situação atípica, eu tenho que pensar nesse viés, porque não tem como entregar a prova em mãos para vocês e recolher em mãos, né? Então tem que ser tudo online. E como eu falei com vocês, a gente sabe que tem um cenário, nem todos têm a possibilidade e conseguem um acesso, às vezes, tão da maneira que, né, que às vezes é necessário para realizar uma prova online naquele horário marcado. Então, por isso que eu optei pelo trabalho para poder, né, não causar nenhum tipo de dificuldade para o aluno que às vezes não consegue acessar a internet naquele momento, tá bom? Então, são esses pontos. E essas atividades que já foram dadas, então, ainda tem como eu te enviar? E essas que já foram entregues. Porque como eu entrei por agora, aí eu queria fazer também para não perder os pontos. Ótimo, Alessandra. Eu tenho, vários de vocês me mandavam mensagens por e-mail, WhatsApp. Eu aceitei sim, porque vários de vocês entraram mais no final, né? Assim, no decorrer do cada um no momento. Então, eu permiti sim, Alessandra. Se você quiser, pode ainda me enviar, tá bom? É bom que você estuda. É importante que vocês se interem da matéria. Então, na hora que faz atividade, muito mais do que fazer aquela atividade para o ponto, você também está entrando em contato com a matéria, que para mim é o mais importante, para que vocês possam, de fato, saber, né? Então, pode sim, tá, Alessandra? Não só para você ou qualquer outro colega de você, seu que esteja, né, nos ouvindo, pode, viu, gente? Se ainda tiver alguém, eu já recebi vários, enfim, mas se ainda tiver alguém que não entregou alguma das atividades da parcial, eu estou aceitando sim, tá? Podem me enviar, tá, eu te envio por e-mail. Por favor, tá? É o luciene@pitagoras.com.br. Os meninos têm bonitinho, também tem lá no próprio site, tem instrução, mas pode me mandar sim, tá, Alessandra? É até bom que você estuda e é bom ter a oportunidade da pontuação também. Diga, Angélica. Professora, deixa eu tirar mais uma dúvida com você. Pode falar. Sobre a prova, sobre essa atividade que você vai dar. Aí a gente tem que tirar 1.500, né? Mais ou menos 1.500, né? Não pode tirar menos que isso, não. É porque essa prova de agora, essa oficial, ela tem o valor de 1.000 pontos. Esse mínimo de 1.500 é a somatória depois, no final. É quando a gente finalizar o semestre. Porque a oficial 2 tem um valor de 4.000 pontos. Aí, se a pessoa tem que tirar mais ou menos quanto para não perder nessa atividade aí? Não, se você imaginar, por exemplo, na verdade tem que tirar quanto máximo, melhor, né? Mas assim, normalmente a gente imagina pelo menos 60%, né? Se vale 1.000, pelo menos 600.
seria de 600 para cima, né? Significaria, por exemplo, uma média. Mas aí a recuperação é final do bimestre? Dessa prova, se perdeu, ou você já dá depois que você lança a nota e vê quem ficou? Tá, Angélica, primeiro, calma. Vão imaginar, se Deus quiser, não vai ninguém precisar, não. Mas se precisar, existe uma prova final, independente de disciplina, enfim, existe uma prova final que, porventura, para aquele aluno que não conseguiu passar, ele tem uma oportunidade de fazer, e aí seria uma segunda chance, tá? É o que a gente chama de exame final. Mas calma, aí como a gente ainda está trabalhando, vamos trabalhar primeiro no oficial 1, tem a parcial 2, tem a oficial 2. Aí depois, deixa mais para os finalmente, a gente explica, aí tem data, tem tudo direitinho, tá bom? Tá bom, então, tá bom. Professora. Diga, quem? É Tainá. Diga, Tainá. É o que você fala, parcial 1, é só sobre a unidade 1 e 2, no caso? A parcial 1? Sim, a parcial 1 é o que vocês me fizeram e me enviaram por e-mail. Lembram dos estudos dirigidos, do sistema renal, do sistema digestório, né? Enfim, aquilo tudo envolveu a parcial 1. Ah, tá, entendi, obrigada. Tá? De nada. Ok, gente? Mais alguma pergunta? Então, tá. Não, eu acho importante, primeiro, e várias das questões que a gente está falando aqui, replica-se para as nossas outras disciplinas, tá bom? Eu sempre vou falar, mas de alguma forma, eu acho que já vocês têm a noção, e é bom que dá calma ao coração de vocês de como vai ser a nossa oficial 1 ao longo dessa semana, entre o dia 22 e o dia 28, tá certo? Enfim. Então, podemos dar prosseguimento, mais alguma pergunta? Inclusive, deixa eu perguntar a vocês, porque, na verdade, eu queria, de fato, passar para o oficial 1, falar sobre isso, porque eu sei que vocês estavam ansiosos por saber, né? E aí, na hora que eu terminei aqui falando sobre o estudo do caso clínico, enfim, passei rápido. Tem alguém que ainda tem alguma pergunta, algum comentário sobre o estudo do caso clínico? Deixa eu, inclusive, aqui ter a oportunidade de falar com vocês. Eu até fiz questão de apresentar, né? Por quê? É uma maneira, reparem vocês. Aqui no caso, eu utilizei esse estudo de caso clínico para dar um conteúdo que eu não tinha falado, que é sobre a doença de Crohn, né? Mas contextualizando diante de um cenário específico, que é pontuado, onde a gente consegue, às vezes, tirar algumas referências para vocês, né? Inclusive, isso existe demais, né? Que é depois, a partir daquele... E uma coisa, tá, gente? Nenhum estudo de caso clínico, aqui no caso, ele foi realmente retirado de artigo científico, ele vem de referência, ele não é inventado, tá? Inclusive aqui, eu acho que não apareceu, deixa eu ver. Não. Esse estudo de caso clínico, ele foi retirado do livro de Fisiologia Humana, tá? Do Vander. Depois eu vou até acrescentar aqui para vocês terem como referência, da editora Guanabara, tá? Então, ele é real. Existem vários estudos de casos clínicos que a gente tira de artigos científicos, porque existem alguns casos específicos que eles descrevem, eles publicam. Então, até também fiz questão de apresentar para vocês assim, justamente, por exemplo, eu vou dar um estudo de caso clínico para vocês na nossa oficial 1, né? Só para vocês terem essa noção, da gente já ter oportunidade de ter trabalhado com algum tipo de estudo de caso clínico e contextualizar com a nossa disciplina, tá? Eu acho muito importante, inclusive chamando a atenção que isso vai acontecer não só agora, mas vocês ali na clínica escola, quantas vezes a gente estuda em cima de casos clínicos, né? A gente consegue pegar, através de uma situação específica de um paciente, vários conteúdos teóricos e a gente aborda ali de uma maneira geral, inclusive dentro da clínica também, tá bom? Então, acho muito importante. Diga, Alessandra.
Larissa. Não é eu. Oh, perdão, é porque apareceu aqui o nome da Alessandra. Diga, Larissa. Ah, tá, agora sim, o seu tá aqui embaixo. Diga, Larissa. Pode falar, Larissa. Pode falar. Eu queria comprar um livro de anatomia humana. Só que os livros que eu venho pesquisando são muito caros. Assim, absurdo. Eu te indico um agora. Olha, eu te indico um agora, minha filha. Eu uso não é aqui, R$500, não, né? Não. Vou te falar um negócio. Ele chama Atlas de Anatomia Humana. Fala sobre sistemas, fecundação, enfermidades, cuidados com a saúde. Mas nada complexo, muita imagem. Fala sobre qual o valor? Células. Rapaz, meu pai comprou ele. Só um minuto aí. Tá. Ô, Larissa, tem já a indicação, então. Tem a indicação do Pedro, né? Que esse dele, inclusive, só um minutinho, só para. Agora deixa eu dar uma indicação aqui minha também. Em relação ao livro, né? Que ele está falando, acho até que eu conheci, ele é mais, né, generalizado. Agora, tem um específico de anatomia. Eu não sei o valor dele exato agora, não. Mas também acredito que não seja esses mais caros, eles são muito associados a Atlas de sua bota, Atlas do Prometheus, enfim, porque realmente anatomia é muito caro. Mas, por exemplo, tem um livro. Só um minutinho, Pedro, só um minutinho. Tudo bem, pode. Tem Anatomia Humana, básica e segmentar, tá? Que também é do D'Angelo e Fatini. É uma indicação também, tá? Vou procurar. Enfim, observa isso, né? Qual que é o autor, professora? É D'Angelo. D'Angelo, se não me engano, inclusive, viu, Larissa? Ele está, inclusive, no nosso plano de ensino, acho que está lá como referência, tá? Ele é completo? Dá pra gente seguir o curso todo com ele? Anatomia. Ele fala da anatomia, porque esse que o Pedro está falando, ele fala de uma maneira geral, inclusive, como ele falou, fala sobre célula, tem a parte anatômica, né? Agora, esse que eu estou te falando, ele é específico de anatomia. Eu vou pegar ele aqui, só um minutinho, vou deixar o Pedro falar, só para você também, eu vou ver a quantidade de página. Beleza. Ô, Larissa, eu não tenho como te falar, o valor, porque quando meu pai fez educação física, ele comprou uma coleção. Então, esse livro acabou que veio na coleção. Mas é basicamente para o primeiro período. Tudo que a professora está falando durante as aulas de segunda, de quarta, de sexta, eu acompanho literalmente, nesse livro assim, e é muito show de bola, muito show mesmo. Ótimo. Mas depois, se você puder, me manda o nome e o autor, por favor. Se você puder me mandar no WhatsApp. Te mando. Beleza? Mas pode falar, professor. Não, pode concluir, Pedro. Não, é isso mesmo que eu ia falar. Se você quiser, eu te passo o nome dele depois. Tem um da professora aí também que vai te indicar. Mas ele é bem assim, tecido, sistema nervoso, sistema circulatório, endócrino, digestório, e vai. Dá uma apanhada geral, né, Pedro? Beleza. Eu conheço. Muito obrigada, Pedro. Oi, diga. Tem um também que a minha mãe me deu, ele chama Anatomia para Colorir, ele é do Néter. Ele é uma forma bem lúdica para se aprender também, para quem gosta de colorir, né? Quem consegue aprender assim. Ele não é caro, ele é R$113, eu acho. Deixa eu pegar ele aqui, que eu também tenho ele. Débora. Deixa eu mostrar aqui. Só um minutinho. Vou pegar rapidinho aqui, que eu dou a referência dos dois para vocês direitinho. Ô, Larissa. Oi. Tem um jeito mais viável, no caso é o que eu uso. Existe um aplicativo que você consegue achar na Play Store e baixar de graça, que chama Anatomia Atlas 3D. Foi até um colega nosso que indicou. Atlas 3D? Isso, Anatomia Atlas 3D. Foi até um colega nosso, o Gilvan, que indicou. Ele é de graça e ele tem acesso a algumas partes do corpo. O completo, com todas as veias e tudo, você paga adicional, acho que de 68, mas é completo. E fica prático, você pode carregar, assistir na aula, tudo, e é muito bom. Gente, aqui só pra gente então finalizar,
Tem aqui, então, o Anatomia Humana Sistêmica e Segmentar, do D'Angelo Fatini, que eu falei inicialmente para você. Ele, só para você ter uma noção, aqui, ó, ele tem 747 páginas, tá? Então, ele fala, a característica dele é anatomia, tá? Ele é, como eu falei, específico em relação à anatomia. E tem toda, assim, a introdução ao estudo, a porção esquelética, articular, muscular, nervoso, inclusive vários. Quando eu monto a anatomia para vocês, eu gosto muito de segui-lo, porque ele é meio clássico dentro dessa parte de anatomia para graduação. Ele tem uma linguagem acessível e muito utilizada na graduação, tá? E outro que a Débora mencionou, que foi o Néter Anatomia para Colorir, que também vale a indicação, porque ele também te permite a integração com o livro, porque ele vem a legenda e você ali vai colorindo, ajuda na fixação, tá? Então também vale o bem... que eu olhei até era do Néter também, só que ele tá R$540. Porque aí o que é? Porque esse daqui, tanto é que ele é mais objetivo. Se você quiser, em termos de referência, a referência textual dele é relativamente pequena. Ele é mais essa integração de você fixar, você colore, e é muito interessante para vocês, porque a anatomia é muito importante a gente ter ela na ponta da língua, né? Exatamente. Enfim, então vale uma ótima indicação. E eu até acho, gente, eu sei que o que a Larissa perguntou é muito específico, mas ao mesmo tempo também, como às vezes é uma indicação de livro é sempre muito bom, né? Significa estudar, significa acompanhar, e é muito importante, assim, ter uma boa escolha, porque é isso que você falou, ele vai te acompanhar ao longo da sua vida inteira, né? Só para vocês terem uma ideia, eu tenho um livrozinho aqui que ele foi quando eu ganhei o meu primeiro dinheirinho ali na época de estagiário. A primeira coisa que eu fiz foi comprar um livro de fisiologia. Logicamente que hoje em dia eu preciso de outros, de novas edições para acompanhar, mas é um livro que eu não consigo desfazer dele de jeito nenhum, por mais velhinho que ele seja, até pela característica de carinho que eu tenho. Mas me acompanha, né? A gente pode ter novas edições para ter sempre tudo bem atualizado, mas não deixa de ser ali, pelo menos é um bom livro a ponto de poder te acompanhar, você aproveitar imagens, enfim. Então, eu acho que vale ir, né? Eu sei que, quer queira ou não, essa pergunta foi pessoal, dentro do contexto aqui da aula, mas que vale a indicação para vocês. E sempre lembrando o seguinte, não tem também a necessidade de compra. A nossa biblioteca tem vários livros também online, que inclusive, numa época dessa, logicamente, é tudo, né? Que a gente não pode estar ali presencialmente, mas vários livros online de fácil acesso, super atualizados e que gratuito também. Tá bom? Eu digo assim, que eu prefiro um em papel, porque eu acho que o meu aprendizado é melhor com um livro em mãos do que uma coisa online, sabe? Entendo. Eu também não consigo com esses livros online. Eu procuro uma coisa assim física, porque eu acho que o meu aprendizado é melhor quando eu tô com aquilo em mãos, entendeu? Então, por isso que eu tô procurando um Atlas assim. Inclusive, eu tenho o Atlas do Néter em PDF aqui, o Atlas mesmo, 600 e tantas páginas, eu não consigo, não. Eu acho difícil de acompanhar uma coisa, sabe? Eu não tenho essa disciplina, não. Eu entendo. Pessoal. Eu também gosto muito do físico. Diga quem mais? Leone, falando ainda dos aplicativos, tem também jogos, tipo, descobrindo anatomia e jogando e aprendendo anatomia. Que aí não fica muito remoto, só estudar, só ler, que fica chato. Você, por exemplo, eu não tenho dificuldade para focar. Então, você jogando, pode parecer um jogo bobo de caça-palavra, porém, você decora mais fácil, mais prático. Não, também acho uma boa indicação, Leone. O estudo, ele diversificado, né? Isso é muito bom, né? Vale a indicação aí. Pode falar, o importante é o pessoal estudar,
tá? Gente... Professora, obrigada, viu? Obrigada, Leone, Pedro. É isso, Larissa. Eu agradeço. Estou vendo o pessoal que está saindo. Então, vamos fazer o seguinte. Semana que vem, eu vou passar para vocês as perguntinhas das quais eu falei com vocês que eu ia passar hoje, tá bom? É bom que a gente tenha a oportunidade de estudar mais um pouquinho e na verdade, a gente só complementar, tá? Que é isso que é muito importante. Estudar, gente, tá? E estudar qualquer que seja a nossa disciplina de segunda, de quarta, de sexta, enfim. Vamos estudar para vocês saírem craques e excelentes fisioterapeutas, tá combinado? Obrigada. Mais alguém quer falar alguma coisa? De nada, Débora. Mais alguém? Alguma pergunta? Eu quero falar uma coisa aqui só para finalizar, professor. Diga, Pedro. Não, é só dar um ótimo boa noite para todo mundo aí e até a próxima. Ai, que fofo, ai, que fofo. Tchau, galera. Tchau, Leone. Um abraço. Tchau. Oi, diga. Essa videoaula em qual unidade, qual sessão, qual matéria? Tô todo perdido. Eu acho que essa, eu ainda vou ter que colocar acho, na 2.4, tá bom? Porque como é tudo relacionado à unidade 2, mesmo que a gente tenha acrescentado, eu vou colocar na unidade 2. Mas eu sempre coloco assim, live do dia, por exemplo, live do dia 6 do 4, live do dia 13 do 4, que aí você consegue acompanhar bonitinho, tá certo? Tá, beleza, obrigado. De nada, Leone. Então... Boa noite a todos. Boa noite. Com Deus. Boa noite. Bons estudos. Boa noite. Até quarta. Até.